O Internacional está próximo de anunciar a primeira contratação para a temporada de 2025. O volante Ronaldo, que foi indicado pelo técnico Roger Machado, deve desembarcar em Porto Alegre, fazer exames médicos e ser anunciado como novo jogador da equipe colorada. Nós falaremos sobre as características desse jogador e principalmente o motivo que fez com que Roger Machado solicitasse a contratação do atleta. Além disso, falaremos da reapresentação colorada que ocorreu no CT Parque Gigante. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora falar bastante sobre o Internacional. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Estamos muito próximos de atingir a marca dos 7.000 inscritos, então se tu tá assistindo pela primeira vez, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ativa as notificações também para não perder nenhum conteúdo que for postado. Pessoal, vamos falar sobre Ronaldo, jogador de 27 anos que está sendo contratado pelo Internacional. A informação é do jornalista André Hernan, de São Paulo, que traz ainda como destaque o tempo de contrato do jogador. O Ronaldo chega para ser jogador do Inter por 2 temporadas. Ele estava bem encaminhado com a equipe do Vitória, seria jogador do Vitória na temporada de 2025, mas por pedido do Roger Machado, o Internacional acabou intervindo na negociação e conseguiu convencer o jogador para ser atleta do Inter, ou seja, uma indicação total e um pedido de Roger Machado para reforçar o Internacional na temporada de 2025. O Ronaldo é um primeiro volante e ele só joga nessa função. É um camisa 5 clássico, jogador que foi revelado nas categorias de base do Flamengo, rodou pelo futebol brasileiro, recentemente estava no futebol japonês, chegou a atuar na segunda divisão do futebol do Japão, quando foi contratado pelo Juventude na última temporada, mas só atuou em agosto. Ele atuou o segundo semestre, basicamente, da temporada, quando inclusive o Roger Machado nem lá mais estava. E eu quero falar justamente sobre as características desse jogador. Eu conversei com uma pessoa que participou da análise e da contratação do Ronaldo trabalhando no Juventude. O Ronaldo é um pedido do Roger Machado, ou foi um pedido do Roger Machado para o Juventude ainda na pré-temporada de 2024. Houve um pedido lá no início da temporada, o Roger indicou o nome do Ronaldo e houve, obviamente, toda a análise feita pelo departamento de futebol do Juventude, né, da análise de desempenho também da equipe, e a partir daí se tentou a contratação do jogador. Entretanto, não houve evolução, tanto que ele não foi contratado para o Campeonato Gaúcho naquela oportunidade para trabalhar com o Roger Machado. Entretanto, o nome ficou lá, o nome ficou analisado e aprovado para uma futura contratação, quem sabe em determinado momento, e com a lesão do volante Kaique, isso acabou ocorrendo. O Juventude precisava de um substituto e foi e contratou o Ronaldo. O Ronaldo, inclusive, né, desde que assumiu a titularidade do Juventude na reta final do Campeonato Brasileiro, foi um dos principais volantes do Campeonato Nacional, segundo o SofaScore, inclusive com participação em gols. Ele tem gols marcados e também tem assistência dada, mesmo que ele seja um jogador de primeira função do meio-campo. Conversei com essa pessoa principalmente para entender qual foi a avaliação. Primeiro de tudo, foi aprovada a contratação na tua análise, né? A análise que foi feita por esse integrante do departamento de futebol da época do Juventude. Ele disse que foi aprovada e muito, né? Foi uma indicação total do Roger também. O Roger conhecia muito bem ele, tanto que eles trabalharam junto lá em 2020 na equipe do Bahia, e foi por isso que o Roger acabou indicando. Então foi feito, obviamente, todo o levantamento de dados, números dele atuando pelo futebol japonês antes dele ser contratado de forma efetiva pela equipe do Juventude. Além disso, um destaque que é feito lá no Juventude foi a forma como o jogador se
readaptou fisicamente, se recondicionou fisicamente de uma forma rápida. Ele ficou um longo período sem atuar, praticamente um ano antes de atuar com a camiseta do Juventude. Teve algum imbróglio lá no Japão, demorou para ele voltar aos gramados, tanto que ele fica praticamente o primeiro semestre inteiro também sem jogar e só vai estrear com a camiseta do Juventude. O que me disseram sobre esse jogador, então, tecnicamente? Primeiro destaque, é um jogador ok com a bola no pé, é um jogador técnico, é primeiro volante, é um técnico limitado, se podemos dizer assim, e não tem tanta imposição física, né? Ele não é um jogador de tanta imposição física, entretanto, ele é um jogador intenso, inteligente e eficiente. Essas foram as palavras utilizadas, inteligente e eficiente, por um dos integrantes da comissão técnica do Juventude na época, que fez a análise desse jogador. Outro detalhe, psicológico, jogador equilibrado, ele chegou a citar, é mais equilibrado inclusive que o Kaique, por exemplo, que é um jogador que fez um bom campeonato gaúcho e um bom início de semestre com a equipe do Juventude. Então, pessoal, a gente vai ter que observar, né? Vai ter que ver ele dentro de campo. Talvez não seja a contratação que o torcedor estivesse esperando, não é aquela contratação de lotar aeroporto, muito longe disso, mas é um jogador que chega para compor o elenco do Inter nessa temporada de 2025. Para essa função a gente tem Fernando, a gente tem Rômulo. Fernando a gente sabe da idade, questões físicas e tudo mais. O Rômulo terminou a temporada como titular e tem o jovem Luiz Otávio subindo das categorias de base com grande potencial de entrar nesse rodízio. Seria mais um jogador, né, para essa função. Só que é importante a gente destacar que quando o Roger Machado termina a temporada de 2024, ele coloca como possibilidade um time com 2 atacantes para essa temporada de 2025. E a condição para isso acontecer é um tripé sustentando esse meio-campo do Internacional. Então seria fundamental ter 3 jogadores nessa função. E é por isso que o Roger Machado está contratando jogadores para esse setor, é por isso que ele queria o Eric, é por isso que ele está observando também volantes, né, para ser contratado, e é por isso que ele acabou pedindo o Ronaldo, que vai ser, então, deve ser oficializado, quem sabe ainda nessa terça-feira, como principal, né, como o primeiro, melhor dizendo, reforço na temporada de 2025. Outro tema que eu queria falar com vocês é a respeito da reapresentação colorada que ocorreu nesta segunda-feira no CT Parque Gigante. Vou colocar algumas imagens aí enquanto a gente vai trocando uma ideia, porque o Internacional se reapresentou, os jogadores estiveram presentes, o Thiago Maia se fez presente, fez os exames médicos, fez os testes físicos, não houve nenhuma novidade em relação, obviamente, à saída dele para a equipe do Santos. Então, em princípio, assim como nós trouxemos aqui no canal e em entrevista exclusiva com ele no aeroporto Salgado Filho, ele permanece como jogador do Inter. Ener Valencia com um sorriso no rosto, Rafael Borré com um sorriso no rosto, jogadores bem fisicamente, formação inclusive do Alexandre Ernest, que todos passaram nos testes, nenhum jogador chegou acima do peso, nenhum jogador reprovou, entre aspas, nos exames. Então tá tudo certo e os jogadores do Inter já começam a partir dessa terça-feira também a intensificar esses trabalhos de pré-temporada, porque inclusive na tarde desta terça-feira, 1h15 da tarde, nós teremos a abertura oficial da temporada de 2025. Os dirigentes do Inter concederão entrevista coletiva, falarão sobre o início da temporada, haverá toda aquela cerimônia deles conversando com os jogadores do Internacional e obviamente que a equipe do Voz do Gigante estará lá acompanhando. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Inter. Tá certo? Valeu!